Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula do nosso programa PIBID Formadores. Todos os participantes serão submetidos ao processo de aprimoramento do uso da língua portuguesa e estarão cientes dos níveis e critérios em que serão avaliados. A evolução e a autonomia nesses processos serão condições para a participação em eventos nacionais da área de ensino com a apresentação dos trabalhos produzidos no âmbito do PIBID-IFP. Os eventos de socialização de práticas no projeto e outros eventos institucionais serão momentos privilegiados para demonstrar a proficiência no uso da língua portuguesa. Essa estratégia tem em vista o aprimoramento da comunicação e uso da língua, estruturada em 4 grandes eixos: a leitura, a escrita, a fala e o pensamento crítico. Vamos compreender um pouco melhor em que consiste a leitura no processo formativo. Os participantes do PIBID podem dedicar de 2 a 3 horas por semana para realizarem suas leituras. Todos devem sugerir leituras, compartilhar sínteses e comentários. A seleção de texto também é de responsabilidade de todos. Textos que os ajudem a pensar melhor sobre os casos de ensino. A pesquisa de referenciais teóricos de materiais de leitura é livre e aberta a todos os participantes, coordenadores, supervisores e bolsistas. É conversando sobre esses textos e discutindo as ideias presentes nesses materiais de leitura que os participantes irão encontrar a coerência teórico-metodológica para a análise dos casos de ensino. A leitura dos casos de ensino é referência da investigação no aprimoramento da leitura durante as missões de estudo. Então, a pauta de leitura é uma pauta que deve estar presente semanalmente nas atividades dos bolsistas, nas atividades dos supervisores e nas atividades dos coordenadores, considerando que todos nós estaremos submetidos a esse processo de aprimoramento do uso da língua portuguesa. Um segundo caminho a trilhar no aprimoramento da comunicação e uso da língua no âmbito do PIBID é a escrita. A cada leitura de 20, 30 ou 100 páginas, é preciso fazer um resumo de tudo em 1 ou 2 laudas. É preciso exercitar a escrita sobre o material lido. Pensar e escrever são atos de professores. Ainda que tenhamos, na nossa realidade, uma dificuldade nessa capacidade de escrita, de modo geral, é preciso exercitar. E essa é uma estratégia relevante dentro do programa, privilegiada por sua excelência, e precisamos levar o desenvolvimento dessa estratégia de modo a garantir, assegurar a todos os participantes o desenvolvimento e o aprimoramento nessa etapa. A escrita de casos de ensino é a materialidade da investigação. Então, é preciso que se tenha um zelo com essa escrita, um zelo na produção dos casos de ensino, para que ele possa ser lido e compreendido com a clareza, com a extensão que ele merece. A escrita narrativa para os casos, ela será registrada a cada semana. Ou seja, ler e escrever é tarefa de professor. Pensar e escrever são atos de docência que irão se integrar ao processo de fala e comunicação, tendo em vista o privilégio da docência como profissão de relação humana. Então, é preciso compreender a demanda da escrita e da leitura como uma demanda privilegiada dentro do processo de formação de professores. Para o desenvolvimento da escrita, selecionamos níveis e critérios que vão permitir aos coordenadores, aos supervisores e aos bolsistas se autoavaliarem, avaliarem seus colegas, seus alunos, de modo a assegurar que todos possam
evoluir nesse processo de avaliação e desenvolvimento do uso da língua. Para a avaliação do material escrito, das apresentações de casos e pesquisas, ou seja, para avaliar a qualidade do material escrito, seja na apresentação produzida pelo bolsista, que será usada na missão quinzenal, seja no artigo, seja no caso escrito, toda a materialidade será avaliada conforme os níveis iniciante, principiante, proficiente e eficiente. Características de cada um desses níveis serão disponibilizadas. Pretendemos que isso seja inserido no manual do bolsista para que cada um dos participantes do programa possa acompanhar a sua própria evolução de acordo com as características de cada nível. Os critérios adotados para a avaliação do material escrito também serão melhor compreendidos a partir da leitura do manual. São eles o conteúdo, pensamento e comunicação, ilustração, apresentação, organização, mecânica e vocabulário. Níveis e critérios serão compreendidos. Um elemento importante da comunicação e uso da língua em situação de docência é, portanto, a fala. A fala, no contexto da formação, ela é um elemento que vai assegurar o processo de ensino e aprendizagem. É através da fala que se exerce a mediação do conhecimento, que se exerce a aproximação com o aluno, de modo que é preciso compreender a docência como uma profissão baseada na comunicação humana, cujo principal mediador é a fala dos professores. O aprimoramento da fala deve ser promovido com a frequência de leitura oral realizada durante as missões quinzenais. É importante que bolsistas, supervisores e coordenadores exercitem a fala durante apresentações, discussões de casos de ensino, exercitando também a escuta atenta, de modo que, durante a fala de cada um, serão realizadas análises e correções conforme níveis e critérios também descritos aqui. Como eu já disse, os níveis e critérios, toda essa instrumentação para acompanhamento e avaliação do uso da língua portuguesa será aprofundado através do manual e em outros momentos em que estaremos juntos. Então, a avaliação da apresentação oral de casos de ensino e pesquisas, ou seja, a avaliação da fala, da comunicação, ela também será realizada em nível insatisfatório, nível proficiente, nível avançado. E os critérios serão a estrutura e organização, a expressão vocal, características físicas, adequação do conteúdo e da linguagem, impacto geral, característica multimídia. Adotamos aqui um percentual para ajudar os professores, coordenadores e bolsistas a qualificarem as apresentações orais, a perseguirem o sucesso em níveis avançados de comunicação. Bem, pessoal, vamos continuar já com o nosso quarto elemento de avaliação do aprimoramento da comunicação e uso da língua, que é, portanto, o pensamento crítico, resultado de boas leituras e do exercício da escrita continuada. Então, o bom pensamento crítico, ele vai nos permitir observar a evolução na qualidade da argumentação, na busca da coerência teórica, na produção e análise dos casos de ensino, relatórios e outros materiais. O pensamento crítico, portanto, ele se caracteriza pela capacidade de articular ideias, de elaborar teorias, análises de forma coerente com referenciais já constituídos no campo científico, de modo a favorecer o entendimento e a qualidade da argumentação
na análise dos casos de ensino, na análise da produção científica. Progressivamente, os participantes irão percebendo a evolução da qualidade desse pensamento crítico, sobretudo durante as missões de estudos. É importante reforçar aqui que o processo formativo deve assegurar uma conquista crescente da autonomia dos bolsistas para avaliar situações de ensino, para intervir em situações de ensino, para julgar situações de ensino, e isso precisa avançar do senso comum pedagógico. É preciso que a gente avance no entendimento de que a análise de uma situação de aula, que a análise de uma situação de ensino e aprendizagem exige um conhecimento, exige um referencial teórico apoiado cientificamente, exige uma compreensão de instrumentos, mecanismos, estratégias que estão além do senso comum pedagógico. É preciso estudar, é preciso conhecer para que o nosso pensamento seja orientado para o sucesso das análises, de modo a possibilitar efetivamente a produção de conhecimento sobre ensino no âmbito do PIBID e IFP. Essa foi mais uma etapa que nós constituímos para colaborar com vocês no que se refere ao uso da língua portuguesa. Seguiremos com as nossas próximas aulas.